Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Esse vídeo que eu vou fazer basicamente vai ser um vídeo aula sobre a relação à literatura feminina, como vocês podem ver aqui. A Margem Iluminada, o resgate didático da autoria feminina na literatura brasileira, baseado na pesquisa de Vicente Júnior, que nos vídeos anteriores eu mostrei esse livro dele, que eu comprei na livraria dele e tal, que ele é um professor que eu tenho muita admiração por ele ser um profissional incrível, por ele ser muito bem... Cara, ele é incrível, ele fez várias pesquisas sobre literatura fantástica, literatura feminina brasileira, várias outras... E toda a aula dele que eu tenho, sempre fico admirado. E eu espero que um dia eu possa conseguir fazer que nem ele. Bom, de começo, vamos falar sobre o apagamento sistemático. A historiografia tradicional reduziu a mulher a musa ou anjo, ignorando as que empunharam a pena. Um mito da inércia. Acreditava-se que as mulheres não escreviam nos séculos XVI a XIX. A verdade, desde os guardados as 7 chaves por pressão familiar. A gente pode ver isso não só como antigamente, né, como eu já mencionei aqui, séculos XVI a XIX, na verdade, século XVI a XIX, né? Porque tanto na história brasileira quanto na história da literatura estrangeira, a gente vê várias escritoras que infelizmente tiveram que usar pseudônimos para poderem publicar seus livros, como o maior exemplo, que é Frankenstein, da Mary Shelley, que teve que usar o nome do marido, por conta que, né, quem ia aceitar na época um livro sobre uma mulher? Se até o século XX a gente teve isso, que o maior exemplo foi a J.K. Rowling, né, a escritora de Harry Potter, por conta que, na época, as editoras não aceitariam uma publicação de um livro de fantasia feito por uma mulher. Então ela teve que usar um pseudônimo para poder lançar esse livro. Então a gente vê que isso já faz muito tempo, não é algo que recente, né? Que é do século XX ou século XXI. É algo que já há muito tempo tem, né? A peneira antológica. Historiadores como Fausto Barreto e Silvio Romero excluíram autoras de antologias escolares, mesmo reconhecendo-as e elogiando-as em vida. A gente vê isso também nas aulas de literatura no ensino médio, né? Por conta que quando a gente vai começar a estudar as escolas literárias, não são citadas mulheres nas aulas, né? Como no livro que mostra, que vai daqui a pouco mostrar também algumas escritoras. A consequência: séculos de currículos escolares onde a genialidade feminina parecia inexistente. A estratégia de infiltração no cânone. Para provar que elas sempre estiveram lá, este resgate obedece propositalmente aos critérios mais tradicionais da academia, como está citando aqui o período colonial, quinhentismo e barroco, a fundação invisível, que já passa do século, acho que 14, 15, né? Período de transição, arcadismo, as vozes precursoras, a era nacional, romantismo, naturalismo e realismo, que já entra no século XVIII, XIX. E o fim do século, parnasianismo e simbolismo, domínio da forma e emoção, que já entra no século XIX e XX. E o pré-modernismo, que já estamos no século XX, que tem a transição temática social. Começando agora com 1500 a 1768, quinhentismo e barroco. As primeiras penas coloniais. Aqui está o nome da autora, Ângela do Amaral Rangel, A Ousadia. E deve ser é um livro dela. Escreveu em uma escola literária, o barroco, ligada à igreja e ao teocentrismo, espaços estritamente masculinos. Aí aqui uma obra dela, a obra Máximas da Virtude e Formosura, 1740, né? Já no século XVIII. A literatura colonial não foi feita apenas por jesuítas e viajantes europeus. Mulheres como Brites de Albuquerque, Cates de Administração, e Angela Rangel, na verdade, né? Já registravam a vida e a dualidade da época. Romantismo, do 1836 a 1881. Romantismo, a caneta como denúncia. Na visão masculina, né? A idealização da mulher como um anjo inatingível, né? O foco no heroísmo e no nacionalismo fanista, como a gente viu como nos livros
Deixa eu ver aqui. Iracema, né? Aí, ó, idealização da mulher. Já vamos citando José de Alencar, se não me engano, que foi Iracema. Basicamente é isso. A idealização da mulher com anjo inatingível, né? A figura tá indígena, principalmente. Agora, na visão da mulher, né? Maria Firmina dos Reis, Úrsula, 1859. Foco nos oprimidos, denúncia direta do machismo e da escravidão. A primeira a dar voz ao negro na literatura. A outra, Ana Eufrosina de Barandas, primeira ficcionista romântica brasileira, anterior à Moreninha de Macedo. Mulheres românticas não apenas suspiravam, elas fundavam jornais como o Jornal das Senhoras, 1852, e usavam folhetins para criticar o casamento como negócio. O caso Júlia Lopes de Almeida, a maior prosadora de sua época, apagada da história oficial. Produção massiva. Ela escreveu 10 romances, 3 coletâneas de contos, crônicas e peças teatrais. Sucesso editorial. Seus livros, como exemplo, A Família Medeiros, esgotavam tiragens em apenas 3 meses. Em terceiro, o pioneirismo didático. Seus contos infantis foram adotados em todas as escolas do Brasil em 1891, com 17 edições, 30 anos antes de Monteiro Lobato. E aqui uma citação da Júlia Lopes. A mulher brasileira pode querer mais e fazer mais. A Injustiça da Cadeira número 3. Júlia Lopes de Almeida não foi apenas uma grande escritora, ela foi uma das idealizadoras e criadoras da Academia Brasileira de Letras, ABL, reunindo intelectuais em sua casa. O apagamento. Quando a academia foi oficializada, seu nome foi barrado exclusivamente por ela ser mulher. Para compensar, entre aspas, a ABL entregou a cadeira número 3 ao seu marido, o poeta português Filinto de Almeida. O veredito histórico, um apagamento institucional que serviu de modelo para antologias escolares por todo o século XX. Aqui já vamos entrando num parnasianismo e simbolismo já no século XIX e século XX. Domínio da forma e da emoção. O rigor parnasiano, Francisca Júlia, enfrentou o preconceito de que mulheres não dominavam a métrica rígida, aclamada por críticos severos como João Ribeiro como um dos maiores poetas parnasianos do país. A sombra simbolista, Gilca Machado, estreou trazendo melancolia, penumbrismo e, de forma inédita, a poesia erótica feminina. Subverteu o lirismo recatado sendo rotulada de imoral, mas fundando uma nova voz poética no Brasil. Às vésperas de 1922, a literatura desperta. Contexto. Uma fase marcada pelo jornalismo engajado e pela discussão da realidade social brasileira. As mulheres não esperaram a semana de 22 para inovar. Highlight, Francisca Clotilde. Romance A Divorciada, 1902. Impacto. Lançado no mesmo ano de Os Sertões e Canaã, o livro escandalizou ao discutir frontalmente o divórcio, o trabalho feminino e o assédio a uma sociedade conservadora. Aqui acho que uma pequena informação, né? O pré-modernismo feminino foi um laboratório de direitos civis e análise da condição da mulher. A matriz temática da autoria feminina. Muito além da estética, a escrita feminina no Brasil conectou-se por eixos temáticos viscerais de sobrevivência e emancipação. O primeiro, o peso da sociedade, a opressão. E aqui estão citando alguns subtópicos, como a domesticidade, a mulher reclusa ao binômio, cama versus mesa, submissão, a denúncia da obediência forçada ao pai ou marido, demonização, a mulher taxada como bruxa ou perigo social ao desobedecer regras, a ruptura, resistência, identidade, o cruzamento de raça e gênero, exemplo, a mulher negra na obra de Maria Firmina, sexualidade, corpo, quebra do tabu da virgindade e exploração do desejo feminino, empoderamento, matronas, trabalhadoras e a ascensão feminina contra as amarras familiares. Aqui tem uma tabela em relação às escritoras, né? Aqui, Provocação ao Cânone, o novo quadro brasileiro. E se a história da literatura fosse contada por elas? E aqui estão citando as escolas literárias, os principais autores dessas escolas e as principais autores dessas escolas. No Barroco temos o Gregório de Matos e agora na mulher temos a Ângela do Amaral Rangel.
No arcadismo temos Cláudio Manuel da Costa e depois temos Bárbara Eliodora. Romantismo, na poesia temos Gonçalves de Dias e depois temos a Narcisa Amália. No romantismo, na prosa temos José de Alencar, Maria Firmina dos Reis. Realismo, temos Machado de Assis, o grande Machado, e aqui temos a grande Júlia Lopes de Almeida. Parnasianismo, Olavo Bilac, e na mulher temos Francisca Júlia. Simbolismo, Cruz e Souza, Gil, e depois temos Gilca Machado. Pré-modernismo, Lima Barreto, e depois temos Francisca Clotilde. Os arquivos estão abertos. A ausência de mulheres nos livros didáticos e emendas escolares nunca foi falta de talento de produção. Foi uma edição editorial. O Brasil, colônia e império estava repleto de mulheres escrevendo, pensando e publicando. Atualizar o currículo não é reescrever a história, finalmente contá-la por inteiro. A literatura brasileira sempre teve autoria feminina. Agora ela exige ser lida. Bom, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Depois eu vou começar a fazer um vídeo em relação à literatura portuguesa, por conta que eu estou tendo disciplina de literatura luso-brasileira. E espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, deem like, compartilhem. E desejo para todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Que Deus abençoe você.